Olá, nós somos o grupo encarregado de falar sobre rolamento nesse primeiro trabalho de Física 2. E entre os integrantes do grupo estão André Paiva Gonçalves, Camila Rodrigues Carvalho, Fernando Rata, Marcos Vinícius Paiva Covais. E durante a apresentação iremos falar sobre rolamento e suas definições, movimento combinado e movimento simples. A bibliografia de uso geral do grupo, as fontes são as mesmas, e os livros utilizados foram Halliday, o Tipler e o Young. Agora eu passo a apresentação para o Marcos Vinícius, que vai falar sobre rolamento e suas definições. Bom, o rolamento ele é uma combinação do movimento de rotação e o movimento de translação. Tem uma citação no livro do Young que fala que o rolamento é a combinação do movimento de translação do centro de massa e de uma rotação em torno do eixo passando pelo centro de massa. Nós podemos ver aí na imagem, no videozinho do boliche, o boliche, inclusive, que é um esporte que eu gosto muito, já fui várias vezes e sou muito bom disso de passagem. Bom, a bola do boliche, ela obedece o primeiro princípio, que ela fica rotacionando em torno do próprio eixo. Ela também obedece o segundo, que é trasladar o centro de massa. Ou seja, se ela está obedecendo esses dois princípios, ela já fica dentro do princípio de rolamento. Nesse caso também do planeta, né, ele obedece também os dois princípios, porque ele fica rotacionando em torno do próprio eixo também, o próprio planeta. Ele também fica trasladando em torno do Sol. Então, como ele obedece esses dois princípios, ele também faz parte do rolamento. E temos outro exemplo aqui de rolamento, que são os furacões, né? Inclusive, na imagem que está aparecendo aí, nós estamos vendo o furacão Irma. Foi um dos maiores já registrados, passou ali pelo Caribe, em direção aos Estados Unidos. Nós tivemos aqui também no Brasil um ciclone que passou ali pela região sul do Brasil, passou ali pelos estados de Santa Catarina, Paraná, né? E os furacões, eles obedecem os dois princípios de rolamento, que é translação e rotação. Porém, pelo fato dele não ser um corpo rígido, ele não é um rolamento, porque ser corpo rígido é um dos princípios também de rolamento. Isso não pode ser, que é um fato muito curioso, né? Porque ele obedece já dois princípios que a gente às vezes se atenta só a esses dois e não lembra que para ser rolamento ele precisa ser corpo rígido. Para definir melhor o rolamento, nós vamos usar uma roda de uma bicicleta. Uma roda inclusive, que foi inventada em 1500 a.C., então é uma coisa que está no nosso cotidiano desde muito tempo atrás, é uma coisa comum aos nossos olhos. Uma roda, um disco, né? Para isso a gente vai definir algumas coisas, que a roda vai estar em velocidade constante, ela vai estar em sentido horário, como dá para ver na setinha, e não tem deslizamento. Tá bom. Como pode ver, temos o ponto P na roda, e a roda ela vai transladar até o P final, percorrendo um deslocamento S. Como isso é um sistema sem deslizamento, a distância do P inicial para o P final, essa distância, o deslocamento S, vai coincidir com o arco que está em vermelho na segunda roda, e esse arco vai ser definido por um deslocamento angular θ, posicionamento angular θ e o raio da roda. E para isso a gente vai equacionar o movimento do ponto P na roda. Para descobrir a velocidade do centro de massa e a velocidade angular. Como o deslocamento S é definido pelo
deslocamento angular θ e posicionamento angular θ pelo raio, então o S vai ser igual a raio vezes θ. Na velocidade de centro de massa, é igual a esse deslocamento S, ou seja, um ΔS, por um ΔT, como eu já falei antes. O S, como ele pode ser substituído por raio vezes θ, né? Então fica delta raio vezes θ dividido por delta t. Isolando R, nós vamos ter raio vezes dθ dividido por dt. Só que dθ dividido por dt é igual a ômega, que é a velocidade angular de rotação em torno do centro de massa. Então, no final, a velocidade do centro de massa vai ficar igual a raio vezes ômega. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Camila para falar de movimento combinado. Falando de rolamento como movimento combinado. O rolamento, ele seria a combinação do movimento de rotação pura com o movimento de translação pura. Para entender melhor, eu vou explicar os movimentos de forma separada. Começando pelo movimento de translação pura, nós temos aqui como exemplo uma bola de beisebol. Ela está sendo arremessada pelo rebatedor, mostrando que não tem nenhum efeito sobre ela, nenhum efeito giratório, nem nada. Apenas um movimento simples de deslocamento de um ponto a outro em um determinado tempo, atentando-se que nós, como observadores, estaríamos parados em relação ao referencial, que é a bola. Bom, analisando, então, que ela faz essa trajetória em um tempo ΔT e focando no centro de massa, se ela tivesse uma velocidade VCM, todos os pontos dessa bola, elas teriam a mesma velocidade VCM, porque eles estariam se deslocando no mesmo espaço, estariam no mesmo lugar para o outro, no mesmo intervalo de tempo. Então, elas teriam o mesmo sentido e a mesma direção, assim como a mesma intensidade. Analisando agora a rotação pura. Bom, como exemplo, a gente vai usar a bola de basquete girando em torno de um eixo fixo. No caso do eixo fixo, seria o dedo do jogador e vamos pensar que ele estaria parado, só girando a bola. Olhando esse movimento da bola de girar por cima, nós teríamos exatamente o que está sendo descrito aqui. Dado uma velocidade angular para a bola, o movimento de girar a bola, e se formos observar cada ponto dentro dessa bola, ele faria um movimento circular, ele faria uma trajetória circular em torno do eixo, aqui. Então, todos eles fariam um movimento de círculo em torno do eixo. O que faz, então, que a velocidade angular dessa bola seja constante. Então, a velocidade em cada ponto dessa bola é constante, angular. Analogamente também, analisando só a velocidade linear. Nós temos que a velocidade linear em cada ponto da bola, tanto dentro quanto na borda, seriam velocidades constantes. A questão é que na borda da bola, nós já sabemos que a velocidade, ela teria valor numérico igual em módulo ao valor da velocidade VCM. Então, na borda, a velocidade é igual em módulo a VCM, e a gente sabe que os vetores de velocidade, eles são tangentes ao giro da bola, tangente à borda da bola, e com sentidos de direção específico. Então, nós teríamos os vetores velocidades que estão representados aqui na figura. Combinando esses movimentos de rotação pura e translação pura, nós temos, então, o movimento de rolamento, que seria, então, a soma dos vetores velocidade da translação com a soma dos vetores velocidade da rotação. Seria cada ponto, todos os pontos da bola em translação,
uma bola em rotação. Aqui a gente vai usar o exemplo de um círculo rodando. Aqui no topo, rolando no caso. Aqui no topo, se formos somar o movimento de translação com o de rotação, nós teríamos 2 VCM, porque o vetor e a velocidade, eles têm o mesmo sentido e direção e a mesma intensidade. Então, daria ele dobrar, duplicado. Chegando no ponto 2, aqui o movimento de translação e aqui o movimento de rotação, somando eles, nós vamos ter uma resultante com uma defasagem de 45 graus. No centro, a gente teria a velocidade de VCM, porque na rotação o centro ele não gira, ele não tem velocidade, né, é um ponto fixo. E aqui na base, a velocidade seria 0, porque se somarmos os vetores de velocidade, eles têm mesma direção, porém sentidos opostos, o que anula os vetores e faz com que a velocidade, quando ele toca o chão, seja 0. Bom, agora a gente vai fazer um exemplo para fixar o que a gente viu até agora. Esse exemplo foi retirado do Halliday. Os pneus de um automóvel que trafega a 80 km por hora têm 75 centímetros de diâmetro. Em A, qual a velocidade angular dos pneus em torno do eixo? Em B, se o carro chegar ao repouso uniformemente após 30 voltas do pneu sem derrapar, qual será a aceleração angular das rodas? Em C, qual é a distância percorrida pelo carro durante o período de frenagem? Bom, começando pelo item A, qual a velocidade angular dos pneus em torno do eixo? Inicialmente, nós já temos alguns parâmetros definidos, então nós vamos começar por ele. Nós sabemos a velocidade e nós sabemos o diâmetro da roda. Aqui. A velocidade é 80 km por hora. Aí, transformando ela em metros por segundo, dá 22,22 metros por segundo. Nós temos que o diâmetro é 75 centímetros. Então, o raio seria 37,5 centímetros ou 0,375 metros. Bom, nós temos essa fórmula que foi definida anteriormente. E nós queremos achar a velocidade angular. Então, nós vamos isolar a velocidade angular. Nós já sabemos a velocidade linear e também já sabemos o raio. Vamos substituir na fórmula e aí achamos a velocidade angular de 59,3 radianos por segundo. Em D, ele pede para acharmos a aceleração angular. Ele fala que o pneu deu 30 voltas sem derrapar antes de parar. Então, para resolver B, nós iremos utilizar essa fórmula. Nós temos a velocidade angular final, nós temos a velocidade angular inicial, nós podemos achar o deslocamento e temos como incógnita a aceleração angular, que é o que a gente precisa. Para achar o deslocamento, a gente sabe que uma volta é igual a 2π radianos. Então, se ele dá 30 voltas sem derrapar, seria 2π vezes 30. Seria, então, 188,5 radianos. A velocidade inicial seria 59,3 radianos, que foi o que a gente encontrou em A. E a final seria 0, porque ele está partindo de uma velocidade para chegar ao repouso. Então, quando ele chega no repouso, é 0. Substituindo na fórmula, nós temos que isolar a aceleração angular. E quando a gente isola a aceleração angular, a gente acha um valor negativo para ela. A aceleração é menos 9,3 radianos por segundo ao quadrado. Isso faz sentido, porque o carro ele está freando. Então, com relação às posições tomadas inicialmente, aos referenciais, ela está em sentido oposto, ele está freando. C. Qual a distância percorrida pelo carro durante o período de frenagem? Bom, esse a gente pode achar por 2 modos diferentes.
O primeiro é usando a mesma fórmula que a gente tinha inicialmente, porém, agora para valores lineares, para movimento linear. Então, a gente sabe que a aceleração linear, ela é aceleração angular vezes o raio. Então, a gente já tem aqui o valor da aceleração linear. Nós já temos a velocidade, a inicial e a final, porque como ele está indo para o repouso, a velocidade final dele é zero. A gente substitui na fórmula para achar o deslocamento. Isolando o deslocamento, nós encontramos que o valor será de 70,5 metros de deslocamento. Esse valor aqui varia conforme os algoritmos significativos que você tomou no exercício. Em C, dá para também achar dessa forma. Nós temos que a circunferência é dada por 2πr, nós sabemos o r, então nós substituímos e achamos que o comprimento do pneu seria 235,5 centímetros, isso uma volta. Então, como a gente sabe que o pneu ele dá 30 voltas antes de parar, sabemos que a distância percorrida será esse valor do comprimento vezes 30, que daria 70,7 metros. Então é isso, agora eu vou passar a palavra para o André. Muito obrigado, Camila. E agora eu vou apresentar o movimento simples do rolamento, que nada mais é do que outra perspectiva de se apresentar o rolamento, que é um pouco abandonando a ideia de soma de translação e rotação e adotando um movimento simples, puro, um movimento puramente rotacional. E fica um pouco artificial, porque não é uma coisa tão fácil de se enxergar, não é uma coisa que é natural, você bate o olho e entende o movimento, mas é uma forma correta de descrever o rolamento, apesar de não representar a essência do movimento, o movimento real, né? Então, vamos lá. Para montar esse tipo de movimento, você tem que abandonar esse eixo que nós estamos acostumados aqui, o eixo de rotação fixo nesse ponto O, que é um eixo perpendicular ao plano e que passa pelo centro de massa da roda. Essa roda, que é um objeto rígido com raio R. Ok, e agora vamos adotar, para montar esse tipo de movimento, eixos instantâneos que mudam a intervalos ΔT muito pequenos e que ficam no ponto de contato da roda com o solo, ou a superfície de contato, no caso, né? E esse ponto, que vai ser nosso novo eixo, é o ponto P. E ele vai também ser um ponto perpendicular ao plano, saindo do plano, e só que instantâneo dessa vez, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Essa figura, né, que temos aqui, demonstra o movimento puramente rotacional, no caso, com esse eixo P variável, ela não descreve o movimento real, né, mas podemos observar que a velocidade instantânea aqui de cada objeto desse localizado na margem, né, na borda da roda, se você tiver uma mesma distância, por exemplo, Rzinho daqui até aqui, essa velocidade instantânea aqui descreve um movimento circular da roda, desse objeto aqui, em torno de uma circunferência, né? Com centro no ponto
P, que é o eixo instantâneo. Isso aqui para todos os pontos que tem o mesmo raio. Aqui a figura não ficou tão bem, bom o desenho, né? A semicircunferência, esse arco, no caso, mas representa a ideia. E além disso, é importante ver aqui também que esse vetor aqui nada mais é do que a soma do V do centro de massa, que é o mesmo para todos os pontos, todos os objetos da roda, visto que é um corpo rígido, e a velocidade tangencial à roda, que segue a velocidade de translação, ou velocidade de rotação da roda. E forma um vetor aqui que é a soma desses vetores. Isso para todos os objetos. Aqui também é a mesma coisa, é a soma vetorial, é a soma dos dois movimentos, a soma do movimento de translação e rotação, que também que é possível enxergar no movimento simples. Então, outro questionamento importante é qual seria a velocidade angular ômega visualizada por um observador estacionário em relação a essa nova roda que está rotacionando em torno desse eixo instantâneo P. E no caso, a resposta vai ser a mesma velocidade angular visualizada em um sistema puramente de rotação. Um sistema, uma roda que está girando, né, em torno de um eixo localizado no centro de massa. Então, o ômega vai ser o mesmo, né? E então, passando aqui o slide, aqui então podemos demonstrar porque esse ômega vai ser igual também, que vai ser nós vamos provar isso aqui por meio de comparações. Então, o que é possível ver nessa imagem aqui retirada do Tipler, né? Temos o ponto P, que vai ser nosso novo eixo de rotação instantâneo. Aqui temos o ponto centro, que vai ter uma distância R do ponto P. E aqui vai ter a mesma distância R, o ponto 3 do centro de massa da roda, visto que é um corpo rígido de raio R. Então, o que é possível observar aqui? Que a velocidade linear escalar da roda vai ser dada por a equação de ômega R. Também é a mesma equação do centro de massa aqui. Então, podemos observar que aqui a distância entre o ponto P e o ponto 3 é de 2R. Então, substituindo na fórmula, teremos que a velocidade no topo, né, da roda será de ômega vezes 2R, que vai ser igual a 2 vezes a velocidade do centro de massa, como demonstramos aqui. Como demonstramos anteriormente, está escrito aqui. Eu bisquei aqui, mas tudo bem. A velocidade no centro da roda é justamente a velocidade do centro de massa, visto que o centro de massa se localiza no centro da roda. E podemos provar pelo o movimento simples por causa da distância aqui do ponto P até o centro de massa, que é R. Então, substituindo na fórmula, vai ser igual ao VCM. E aqui no ponto inferior, o ponto de contato da roda com o solo, observamos também que a velocidade é zero, o que é justamente o que a Camila explicou lá atrás, sobre a combinação do movimento de rotação e translação. Então, pode-se observar que é uma forma correta de se apresentar o rolamento. Bem, então, nesse último momento, eu vou fazer esse exercício que eu peguei do Halliday, é o exercício teste 1, e que é um exercício simples, mas que
já nos dá uma ideia do que é aplicar o movimento simples, um movimento puramente rotacional, com eixo de rotação instantâneo em um exercício, por exemplo. Então vamos lá. A roda traseira da bicicleta de um palhaço tem um raio 2 vezes maior que a roda dianteira. Então, na letra A, o que ele pede? A velocidade linear da extremidade superior da roda traseira é maior, menor ou igual à velocidade linear da extremidade superior da roda dianteira quando a bicicleta está em movimento? Então, vamos para a letra B e já resolvemos a letra A. A letra B. A velocidade angular da roda traseira é maior, menor ou igual à velocidade angular da roda dianteira. Então, vamos aqui por partes. Caramba. A letra A. Como funciona? É fácil ver que a bicicleta vai ter uma velocidade linear na parte superior igual para as duas rodas, visto que são dois corpos rígidos e que é um sistema em que as duas rodas têm que ter a mesma velocidade em um determinado em um ΔT igual, visto que tem que ser um movimento coordenado ali, né? Então, é fácil ver que a velocidade na parte superior da roda, vamos falar que a roda traseira é o supt, e é igual à velocidade linear na parte superior da parte dianteira, T. Caramba! Então vamos lá. Letra B aqui é a parte legal do exercício, onde vamos aplicar o nosso querido eixo instantâneo de rotação. Vamos chamar aqui para par, vamos dividir a bicicleta em duas. Essa bicicleta aqui não parece uma bicicleta de palhaço, parece mais uma bicicleta de entregador de sacolão, por exemplo. E aqui vamos chamar esse ponto de ponto P e esse de ponto Pzinho. Tá bem parecido, né? Mas enfim, ponto Pzão, ponto Pzinho. Vamos lá. A distância do ponto Pzinho até a parte superior da roda é de exatamente 2Rzinho. Vamos chamar Rzinho o raio da roda dianteira. E aqui, na parte traseira da bicicleta, essa roda, esse raio daqui é 2 vezes maior que a roda da roda dianteira, como diz o enunciado aqui. Então, é fácil ver que a distância do ponto Pzão até o ponto superior aqui, né, da roda, vai ser de 4R. Então, como sabemos que a velocidade superior em T é igual à velocidade superior em D, podemos fazer a substituição aqui na fórmula de V igual ômega, que multiplica o raio. E vamos ver aqui, ó, vamos chamar esse ômega, a velocidade angular dessa roda de ômega linha. Vamos chamar então de ômega linha, que multiplica um raio de 4R, como nós explicamos na parte anterior, que vai ser a distância do ponto superior, aqui, né, até o nosso eixo de rotação instantânea. E essa aqui, vamos chamar essa velocidade angular de ômega, que vai multiplicar a velocidade, nossa distância de 2Rzinho. Então, podemos observar aqui que o ômega linha vai ser a metade do ômega normal aqui da parte dianteira. Então, podemos dizer que a velocidade angular da roda traseira, que é a roda maior, vai ser menor, 2 vezes menor que a roda dianteira. É isso, obrigado, e eu passo minha vez para nosso amigo Fernando Rata.
No caso da energia cinética aplicada ao rolamento, temos o seguinte caso. Quando se estabelece uma translação pura, ou seja, quando não há rotação e a esfera se desloca uniformemente ou variadamente até uma única direção, sem causar nenhum rolamento, ela atua como se fosse uma partícula. Desta fórmula, a fórmula sobre energia cinética também é aplicada a uma esfera, sendo meio de mv². Para a rotação, temos o seguinte caso. Analogamente à translação, é utilizada a seguinte fórmula, que a energia é igual a meio do momento de inércia multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. A energia cinética rotacional ela é dada pela seguinte fórmula, que seria a energia de rotação mais a energia de translação, sendo meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, mais meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. No caso em questão, temos o exercício do ioiô para exemplificar. Um ioiô possui um momento de inércia de 950 gramas por centímetro quadrado e uma massa de 120 gramas. O raio do eixo é de 3,2 milímetros e a corda tem 120 centímetros de comprimento. O ioiô rola para baixo a partir do repouso, até a extremidade da corda. Qual é o módulo da aceleração linear do ioiô? Quanto tempo o ioiô leva para chegar à extremidade da corda? Ao chegar à extremidade da corda, qual é a velocidade linear? Qual é a energia cinética de translação? E qual é a energia cinética de rotação? E por fim, qual é a sua velocidade angular? Ao lado temos um exemplo desse ioiô, sendo 3,2 milímetros de raio, um comprimento de 120 centímetros da corda e sua massa sendo 120 gramas e momento de inércia de 950 gramas por centímetro quadrado. Considerando M a massa, ICM o momento de inércia e R0 o raio do eixo, o tempo que o ioiô leva para chegar à extremidade da corda é calculado resolvendo a equação I menos I0 igual a V0t mais meio de ACMt ao quadrado, sendo esta a fórmula da equação horária dos espaços, mas aplicado ao movimento vertical do ioiô. Como o ioiô parte do repouso, y0 igual a 0 e v0 é igual a 0 também. ICM é igual a ACMt ao quadrado sobre 2. A inércia é 950 gramas por centímetro quadrado. A massa é de 120 gramas. O raio é 32,0 a menos 2 centímetros. E a gravidade é considerada como 980 centímetros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração é igual a 980 centímetros por segundo ao quadrado, dividido por 1 mais 950 gramas por centímetro quadrado, dividido por 120 gramas, multiplicado por 0,32 ao quadrado. Desta forma, a resposta é 12,5 centímetros por segundo ao quadrado. O tempo que o ioiô leva para chegar até o final da corda é dado pela equação t igual a raiz de 2y dividido por a. Considerando y igual a 120 centímetros e ycm igual a acmt ao quadrado sobre 2, temos que o tempo que o ioiô demora para chegar até o final da corda é de 4,38 segundos. Agora, calculando a velocidade com que o ioiô chega até o final da corda, temos a equação da velocidade, sendo ela a derivada da equação horária dos espaços, sendo v igual a v0 mais at. A velocidade, então, é a aceleração vezes o tempo. Sendo a aceleração igual a 12,5 centímetros por segundo ao quadrado e o tempo igual a 4,38 segundos, temos que a velocidade do ioiô no final da corda é de
54,8 centímetros por segundo. A energia cinética de translação do ioiô é dada pela fórmula já vista anteriormente, que é igual a meio de mv². Então, é igual a meio, que multiplica 0,120 kg, multiplicado por 0,548 metros por segundo, com tudo isso elevado ao quadrado. Logo, a resposta é 1,8 vezes 10 a menos 2 joules. A energia cinética rotacional é calculada da seguinte forma. A velocidade angular é igual à velocidade dividido pelo raio. Utilizando a fórmula já vista anteriormente, que seria meio do centro de massa multiplicado pela velocidade angular ao quadrado, temos meio, que multiplica 9,5 vezes 10 a menos 5 kg por metro quadrado, multiplicado por 0,548 metros por segundo, com isso dividido por 3,2 vezes 10 a menos 3 metros. Com isso temos a resposta, que é 1,393 joules. A velocidade angular do ioiô já foi calculada anteriormente, mas, no caso, seria a velocidade dividida pelo raio, sendo 0,548 dividido por 3,2 vezes 10 a menos 3. Com isso, temos que a velocidade angular é igual a 1,7 vezes 10 ao quadrado radianos por segundo, ou 27 revoluções por segundo. Com isso, temos nosso trabalho finalizado. Agradecemos pela atenção, pelas considerações do Fernando, que sou eu, a Camila, o André e o Marcos. Muito obrigado, professor, e é isso.